Fala galera, tudo bem? A gente está aqui hoje para conversar sobre essas dicas e apostas de quem? Santa Casa, Belo Horizonte. Santa Casa que é o quê? Que é o meu lugar onde eu fiz cirurgia geral, é justamente na Santa Casa. E me coloco aqui à disposição. Eu sou o Bruno Alvarengo, professor da cirurgia aqui da MED, e coloco também à disposição meu Instagram para a gente conversar, tirar dúvida lá no Bruno Alvarenga, mastologista. Gente, vamos conversar sobre essa instituição que tem mais de 100 anos de história e que tem lá uma prova de cirurgia com algumas coisas ali peculiares, mas que a gente vai dominar e ficar tranquilo com isso na Santa Casa. Bora lá, bora para as dicas e apostas Santa Casa, Belo Horizonte, da melhor especialidade que tem, que é a cirurgia. Daqui a pouco a clínica vai brigar comigo e a preventiva. Gente, como que é então cobrado a cirurgia na prova da Santa Casa de Belo Horizonte? Gente, é uma prova de raciocínio, meio de memorização. Então tem os casos clínicos. Eu até confesso que eles estão migrando mais, a impressão que eu tenho, mais para uma prova de raciocínio. O que é isso? Mais casos clínicos. Mas também é uma prova que historicamente tem muitos casos de memorização e isso continua acontecendo com uma certa frequência. Enunciados, na maioria das vezes é curto, até quando é caso clínico muitas vezes são curtos, exceto quando eu tenho casos clínicos que são muito grandes. Isso também costuma aparecer. E só por isso vocês já viram que é uma mistura aí. Coisas curtas, casos clínicos curtos, casos clínicos extensos, uma prova meio de memorização, meio de raciocínio, que vocês vão ver uso de epônimos também. Muitas vezes vai fazer uma cobrança indireta, às vezes não pergunta qual é o nome daquele epônimo, o que aquilo significa, mas coloca aquele epônimo ali no meio do caso clínico, para a gente conseguir interpretar. Com relação às questões e dificuldade das questões, como que isso funciona? As questões, tem questões fáceis, de interpretação e lógica, até questões que você fala, não tem como a resposta não ser essa, e a gente tem que ficar atento com relação a isso, porque essas questões nós não podemos errar. Tem questões também moderadas e questões difíceis. Isso costuma aparecer. Eventualmente um pé de página, alguma coisa ali imprevista pode acontecer na Santa Casa. Muita gente erra essa questão. Vamos ficar atento, ver se a gente consegue acertar ali algumas coisas delas. Mas mais importante, fáceis e moderadas, dominado. Bora lá? E há questões de ética também que têm aparecido agora na prova da cirurgia. Dicas para a Santa Casa. Gente, cuidado com correto, incorreto, errado, certo, porque isso tende a variar. A intenção até de muitas das provas é deixar sempre correto. Mas a prova da Santa Casa tem feito isso. Correto, incorreto, correto, incorreto. E aí, cuidado para não cair nisso. Todo ano tem alguém que fala, ai, esqueci, era incorreto, marquei a errada, tá? Apesar da tendência de correto. Tranquilidade. Pode ter questão impossível e eventualmente isso acontece na prova da Santa Casa. Uma questão muito bizarra, impossível. Tranquilidade, segue o jogo, bola para frente, vamos acertar as médias, as fáceis e tentar acertar o máximo que a gente conseguir das difíceis. Bora conversar sobre 3 temas que são ali muito importantes para a Santa Casa. E o primeiro deles é a obesidade. Eu posso dizer próprio que é um tema muito relevante. Por quê? Porque a cirurgia na Santa Casa faz muita cirurgia de obesidade. O ambulatório da Santa Casa de Obesidade de Belo Horizonte é um ambulatório cheio. E aí eu tenho lá muitos casos de cirurgia bariátrica para serem feitos. Falando nisso, eu quero falar uma coisa. Falei de bariátrica e tem uma outra coisa parecida, tanto que eu coloquei o título da aula como cirurgia da obesidade, porque tem bariátrica e tem cirurgia metabólica. Afinal de contas, o que é isso? Será que é a mesma coisa? Será que não é? Gente, na essência, é a mesma coisa, praticamente. A técnica, praticamente é a mesma coisa. O que muda, então? Por que uma chama bariátrica, por que a outra chama metabólica? Muda é o objetivo. E qual é essa diferença de objetivo? Deixei aqui um esquema para a gente entender que a bariátrica, que é o objetivo, é perda de peso. E a metabólica, qual que é o objetivo? É melhorar o diabetes desse paciente. Muitas vezes a técnica é a mesma técnica que a gente vai fazer um Y de Roux para esses dois pacientes na maioria das vezes. Mas o meu objetivo é diferente. Quem pode, também quente de ser perguntado,
quem pode fazer cirurgia bariátrica, quem pode fazer cirurgia metabólica. Ou seja, pacientes elegíveis. Então, paciente com IMC maior do que 40, paciente com IMC maior do que 35, associado a comorbidades que tenham uma ligação com obesidade. Agora, concorda comigo que é fácil encontrar comorbidades que tenham ligação com obesidade. O paciente vai lá, tem uma artrose ou outras complicações. O paciente pode ser diabético, o paciente é hipertenso. E existe também a tal da cirurgia metabólica e ela é para quem? Ela é para paciente com IMC entre 30 e 34,9, mas associado a diabetes mellitus do tipo 2, e esses critérios são obrigatórios, tá? Para a cirurgia metabólica. E normalmente o que a gente faz? A gente faz um bypass para esses pacientes. Fiquem tranquilos, nós vamos conversar sobre estas técnicas. Essa lá, que está marcada, a cirurgia, tal da cirurgia metabólica, para melhorar o diabetes, que é feita aí, ó, de 30 até 34,9, são para pacientes entre 30 e 70 anos, tem que ter diabetes há menos de 10 anos e intratável. E uma inexistência de contraindicações. Afinal de contas, que contraindicações são essas que a gente vai precisar de observar? Gente, situações importantes. Então, ausência de suporte familiar adequado. Eu já vi várias vezes, depois da bariátrica, o paciente tem uma dificuldade de lidar com tudo aquilo. O paciente obeso, em pós-operatório, precisa de ajuda. O paciente que muitas vezes, isso é uma coisa frequente que eu vi, muitas vezes o paciente ali utilizava a comida, comia como até uma fuga para algumas coisas acontecendo e chegou em um ponto que tem uma obesidade tão importante e agora no pós-operatório esse paciente consegue beber água em copinho de café de 50 ml. Então esse paciente precisa de um suporte familiar importante, tanto físico quanto emocional. Paciente com transtornos psiquiátricos não controlados, incluindo o quê? Uso de álcool e uso de drogas ilícitas. Coisa importante, gente. Quadros sob controle não contraindicam a cirurgia. Então, o paciente que tem lá um quadro psicológico, um transtorno psiquiátrico, mas que está sob controle, bom acompanhamento, o psiquiatra está ciente da intervenção, a psicóloga está ciente da intervenção, isso já foi discutido com o paciente, isso não é uma contraindicação, tá? Pacientes também que tenham uma limitação intelectual que seja muito significativa, que tenha até dificuldade de entender o que vai ser o procedimento, o que vai ser o pós-operatório, porque não é fácil o pós-operatório, é um pós-operatório exigente. Vamos lá conversar sobre técnicas. O bypass gástrico em Y de Roux, que é a cirurgia preferencial para o paciente que vai fazer a cirurgia metabólica, e o que eu faço nessa cirurgia. Percebam que eu tenho um Y. E onde está esse Y? Ah, esse Y desenhado aqui. Esse Y é formado por 3 partes, que são a alça biliopancreática. Percebam que eu seccionei o estômago e não está passando mais comida pelo estômago, porque ele está seccionado. E tem aqui uma alça que continua saindo bile, continua saindo suco pancreático, e isso vai continuar descendo aqui até se encontrar aqui embaixo. Tenho outra alça, que é o quê? Alça alimentar, onde está passando a comida. Ó. A comida desce, cai aqui nessa bolsinha e vem aqui passando por essa alça, que é a alça alimentar. E agora, a outra parte do Y, que é o quê? A alça comum. Tá? Essa cirurgia eu tenho uma grande perda de peso, porque eu tenho ali uma restrição do tamanho do estômago e eu também tenho o quê? Um componente desabsortivo, porque eu tenho lá uma parte do intestino que não passa alimento. Posso ter uma outra técnica, também muito utilizada atualmente, que é o quê? O sleeve gástrico, então gastrectomia vertical. Mais simples até da gente entender o que foi feito aqui. Foi feito uma gastrectomia vertical, que é o nome da cirurgia, mas o que eu fiz necessariamente? Foi grampeado aqui o estômago verticalmente, esta parte do estômago sai, vai lá para a anatomia patológica, tá? Então isso não é reversível, porque não tem mais esse estômago, não vou lá na anatomia patológica buscar esse estômago para fazer a reversão. Faço aqui uma gastrectomia, eu tenho aqui
claramente um mecanismo que eu tenho ali uma restrição da quantidade de alimento que cabe no estômago. E por muito tempo, isso foi dito como é um procedimento puramente restritivo. Mas uma coisa quente, importante, é que atualmente nós consideramos que esse procedimento é restritivo, mas também metabólico. Por que metabólico? Porque reduz a produção da gastrina, que é lá o hormônio da fome. Então esse paciente vai também ter um componente metabólico que irá ajudar, com menos fome, ajudar na perda de peso. Técnicas menos utilizadas, mas gostadas nas provas. Então, técnicas desabsortivas importantes que a gente tem utilizado menos justamente por isso. Deixei aqui duas importantes e que as instituições gostam de cobrar, que é o switch duodenal e o scopinaro. Por que nós estamos deixando de utilizar essas técnicas? Porque elas têm uma desabsorção muito grande. Eu tenho lá uma alça comum muito pequena, e aí eu tenho uma desabsorção tão grande que eu tenho uma desnutrição proteico-calórica, eu tenho uma hipovitaminose grave. E hipovitaminose é uma coisa que eu espero no paciente da cirurgia bariátrica, mas eu tenho uma hipovitaminose tão grave que eu vou deixar de utilizar estas técnicas. Vamos lá dar uma olhadinha nessas técnicas, começando aqui com o switch duodenal. O que eu tenho? Concorda que parecido ali com o Y? Coloquei até uma coisa aqui só para a gente entender a técnica, é um sleeve com Y de Roux. Ela não chama assim, mas só para a gente entender. Olha vocês verem o que a gente fez. Há uma gastrectomia vertical e também tem um Y. Tem aqui ó, uma alça alimentar e eu tenho aqui uma alça biliopancreática. Qual é a diferença importante, além da gastrectomia vertical? Olha aqui, gente, a alça comum. Eu tenho, ó, uma porção muito pequena de alça comum. Por isso eu tenho o quê? Agora uma cirurgia que é muito desabsortiva. Então a alça comum é muito curta. E aí esse é meu problema da desabsorção tão grande e uma recuperação pior, uma hipovitaminose, uma desnutrição importante destes pacientes, tá? E a outra técnica, também com uma importante desabsorção, é scopinaro, que agora eu faço o quê? A gastrectomia, tá vendo que tá estranho agora? Eu tinha antes uma gastrectomia vertical, agora eu tenho uma gastrectomia que está como aqui? Uma gastrectomia horizontal, tá? Concordo que também tem lá uma alça alimentar, que passando aqui, e eu tenho lá uma alça biliopancreática, e que chega lá, ó, presta atenção nessa parte final aqui, ó, a alça comum. A alça comum, gente, é mais curta ainda, marcada aqui na letrinha D, uma alça de 60 centímetros. Então eu tenho lá um componente desabsortivo muito grande e por isso duas técnicas a gente tem utilizado menos, tá? Essas técnicas são menos utilizadas. Tenho também técnicas restritivas que a gente até pode usar, como o balão intragástrico. Para que é o balão? É um método ponte. Ponte para quê? É uma ponte para um momento do tratamento até um outro momento do tratamento que será o momento do tratamento definitivo, tá? Então, eu posso usar o balão intragástrico ou posso usar o quê? A banda gástrica ajustável, que eu vou ali ajustar a quantidade que eu consigo descer ali no trato gastrointestinal deste paciente. É um dispositivo de silicone, que é o problema dele? Eu tenho mais chance de complicações, chance de deslocamento deste aparelho. Tenho aqui duas imagens só para a gente memorizar, lá do balão intragástrico, utilizado lá como ponte, e aqui da banda gástrica ajustável, e a vantagem de ajustar é que eu consigo ali regular ela, mas eu tenho complicações associadas. Vamos lá ver 2024, o que Santa Casa quis da gente. Cirurgia bariátrica, podia ter cobrado e já cobrou quais são os critérios de indicação, mas cobrou da gente o que aqui em 2024? Cobrou da gente as técnicas e pediu para a gente associar lá a coluna 1 com a coluna 2 e marcar qual que é a resposta para a gente. Vamos lá ver uma por uma e definir. Ó, tem gastrectomia vertical, anastomosando o ilho ao duodeno proximal. Gastrectomia vertical e depois tem uma anastomose, não é só a gastrectomia vertical, né? Gastrectomia vertical é um componente, mas depois tem uma anastomose. O que é isso? Quem lá tem gastrectomia vertical além lá do sleeve? Além do sleeve. Eu tenho quem? A técnica do duodenal switch,
Então, eu tenho lá a gastrectomia vertical. Aí você fala comigo, mas nem lembrei, anastomosando o ilho ao duodeno, não lembro disso. Vamos lá lembrar, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho lá o duodeno do paciente proximal, esse pedacinho que sobra aqui, e eu vou anastomosar ele com essa porção, ó, final do intestino. Eu tenho aqui o ilho, que eu vou fazer lá a anastomose lá no duodeno, tá? E lá a gastrectomia vertical. Então, a primeira é número 2, duodenal switch. A segunda, vamos ver. Remove parte do corpo e do fundo gástrico, preservando o mecanismo do piloro. Quem é que remove? Porque as outras eu falei, eu ligo, faço isso, faço anastomose, mas agora remove, quem é que eu vou remover? Eu vou fazer remoção quando? Na gastrectomia vertical. Vou fazer o quê? Gastrectomia vertical, o sleeve gástrico, que eu faço lá a gastrectomia e removo essa parte, vai lá para a anatomia patológica. E a última aqui, associa uma gastrectomia parcial horizontal. Olha, horizontal, quem que é que tinha horizontal? Scopinário. Há um grande desvio intestinal. Tão grande desvio que até que está tendo em desuso, porque eu faço uma desabsorção tão grande. Qual é a que sobrou? A única que tem que também sobrou é o número 1, scopinário, só para a gente memorizar lá a gastrectomia horizontal que eu tenho e a porção final muito pequena, um componente desabsortivo importante. Lá a resposta era o que? Era letra D, a sequência 2, 3, 1. Tudo bem? Vamos conversar sobre um outro foco que é muito importante para a Santa Casa e para muito lugar também, que é hérnia inguinal. Então vamos fazer aqui um geral de hérnia inguinal para a gente acertar a maioria das questões de hérnia inguinal. E já deixei aqui, ó, uma fotinha da anatomia para a gente dominar isso. Tudo bem? Vamos lá. Que a primeira coisa importante é que as hérnias inguinais elas têm uma relação com duas coisas. Com o ligamento inguinal, que vai estar aqui embaixo, o ligamento, e com quem mais? Com os vasos epigástricos inferiores. E aí eu deixei marcadinho aqui em azul os vasos epigástricos inferiores. E aí o que eu consigo definir? Que medialmente, como que eu sei que é medial? Isso daqui é o quê? O músculo reto abdominal. Então aqui, ó, a borda do músculo reto abdominal, junto aqui, ó, com os vasos epigástricos inferiores e o ligamento inguinal, fazem o quê? O triângulo de Hasselbalch. E nesse triângulo, o que acontece? As hérnias diretas, tá? Então, as hérnias mediais são as hérnias diretas. Eu deixei aqui marcado. Medial aos vasos epigástricos inferiores, hérnias diretas. Lateral aos vasos epigástricos inferiores são as hérnias indiretas. Essa primeira coisa já ajuda a gente bastante nas questões, sempre lembrando que lá medial é direta e as laterais são as indiretas. Vamos lá conversar um pouco sobre as diretas. O que é, afinal de contas, as diretas? Elas são um defeito adquirido. A gente fala que o quê? Que é uma fraqueza da parede posterior. Aquele paciente tossidor crônico, aquele paciente que tem lá um aumento da pressão abdominal. E as hérnias indiretas? Elas vêm de onde? É aquela lá, a hérnia indireta é a hérnia da infância. Qual que é a hérnia mais comum, gente? A mais comum de todas é quem? A hérnia indireta, tá? Uma diquinha aí para a prova, a hérnia inguinal mais comum é a indireta e aqui forçamos a barra, mas é a hérnia que mais encarcera, não tem problema nenhum, o que não pode é você errar questão na prova. Então, a inguinal indireta é a mais comum e a que mais encarcera, porque é a mais comum hérnia que eu tenho. Agora, a gente já definiu muita coisa aqui. Ó, deixei aqui uma imagem que vejam aqui na ponta do meu dedo os vasos epigástricos inferiores. Marquei aqui, num triângulo verde, uma região que está aqui, ó, para medial. Medial são as hérnias diretas. Lá, lateral, quem estão lá, lateral, as hérnias indiretas. Eita, o que é isso aqui? Essa parte de baixo aqui, onde estão passando aqui, ó, os vasos femorais. Que hérnia que acontece aqui nessa região azul aqui, perto dos vasos femorais. É a hérnia femoral, que acontece onde? Abaixo do ligamento inguinal. Então vamos lá falar delas, as hérnias femorais. Hérnia femoral, quando eu estou analisando a hérnia femoral como um todo,
elas predominam em mulheres. Agora, hérnia femoral, gente, não é a hérnia mais comum, tá? A hérnia mais comum da mulher é quem? A hérnia inguinal. A hérnia inguinal indireta é a mais comum da mulher. Agora, se eu for falar só das femorais, ela é mais prevalente em mulher. Parece uma besteira, mas cuidado, uma questão muito cobrada em prova qual que é a hérnia mais comum da mulher. A mais comum é a indireta. Agora, se ele falar entre as femorais, ela acontece mais em homem ou em mulher? Ah, entre as femorais só, ela acontece mais em mulher, tá? Coisa importante, tratamento cirúrgico das hérnias inguinais. As hérnias femorais, desculpa. Das hérnias femorais, nós faremos independente da ausência de sintomas. Por que eu coloquei isso? Uma hérnia inguinal que não é femoral em um homem que está assintomático. Então, uma hérnia direta em um homem que está assintomático. Eu posso pensar em fazer tratamento conservador não cirúrgico para ele. Agora, se a hérnia é femoral, eu tenho o quê? Eu tenho um risco aumentado de encarceramento, porque aquela região onde ela está não é uma região que se dilata fácil. Então, se ela se protundir ali, o risco de encarceramento, que é o quê? Que ela ficar lá, ó, encarcerada, presa naquela região, é maior. Por isso, hérnia femoral diagnosticada é o quê? Uma hérnia femoral que vai ser tratada, independente se tem sintomas ou se não tem sintomas. Tudo bem? Deixei só a imagem para a gente memorizar que essas femorais são essas que acontecem lá abaixo do ligamento inguinal. Outras hérnias relevantes para a nossa prova, que é a hérnia de Spiegel, que vai acontecer onde? Lá na linha semilunar e a borda lateral do músculo reto abdominal. Deixei aqui uma figura e marquei aqui para a gente ver aqui a linha semilunar, que vai descer aqui, e lá a borda do músculo reto abdominal. Essa hérnia irá acontecer nessa região e a gente vai denominar de hérnia de Spiegel. É bom a gente memorizar essa região onde ela ali acontece, olhar ali a borda lateral do músculo reto abdominal, olhar lá a linha semilunar. Hérnias epigástricas acontecem onde? A hérnia epigástrica acontece onde? Da cicatriz umbilical até onde? Até o apêndice xifoide. E tem uma coisa característica na semiologia delas, que normalmente ela tem uma dor desproporcional ao tamanho. Muitas vezes são uma hérnia pequena e tem dor e uma dor importante nessas hérnias, mas que são lá as hérnias epigástricas dessa região. Vamos falar de um epônimo? Littré, né? Afinal de contas, o que é Littré? Littré é quando eu tenho um divertículo de Merkel dentro do sarco herniário. E aí, é um epônimo, a gente vai ter que acabar gravando, faz um flashcard aí dele e lembra que Littré, eu tenho lá o divertículo de Merkel no saco herniário. Vamos lá conversar sobre mais uma, pouco frequente, mas Petit. E aí, Petit acontece aonde? Uma hérnia do dorso, mas que acontece neste triângulo. E esse limite desse triângulo é importante para a gente. Então, eu tenho aqui crista ilíaca do paciente. Aqui, ó, esse branco aqui que eu tenho aqui é o tendão de quem? Do latíssimo do dorso, do grande dorsal. E do lado de cá eu tenho o músculo oblíquo externo. Coisa importante, o interno não é limite, tá? O interno está aqui, como se fosse a região dentro do limite ali do triângulo, tá? Os limites que eu tenho é lá, oblíquo externo, latíssimo do dorso e a crista ilíaca. Vamos lá ver o que Santa Casa fez em 2022 para a gente, cobrando. Questão direta, ó. Sobre as hérnias da parede abdominal, assinale a alternativa correta. Letra A. A hérnia inguinal, na qual está herniado um divertículo de Merkel, é denominada Spiegel. Não, a gente sabe que Spiegel é aquela da linha semilunar, né? Errou, Santa Casa. Letra A não é a nossa resposta. Letra B, vamos lá ver. Uma hérnia inguinal situada medialmente aos vasos epigástricos inferiores é classificada como uma hérnia indireta. Medial? Não. O que está errado aqui? O in, gente. Hérnia medial aos vasos epigástricos inferiores é que tipo de hérnia? É hérnia direta. Vamos lá ver a letra C. Excluídas as hérnias incisionais. O que é uma hérnia incisional?
É uma hérnia depois de uma cirurgia. Então, foi feita a cirurgia, naquele lugar não teve um fechamento completo, pode ter tido uma deiscência ali da aponeurose, e aí eu tenho lá uma hérnia resultante de uma incisão cirúrgica. Então, uma hérnia incisional, excluída as hérnias incisionais, toda a hérnia da parede abdominal anterior, situada entre a linha média acima da cicatriz umbilical, são denominadas como hérnias epigástricas. Perfeito. Letra C, letra correta lá, a definição das hérnias epigástricas. E a D, vamos lá ver. Os limites da hérnia de Petit, hérnia através do triângulo lobar inferior, são a crista ilíaca, é verdade, a crista ilíaca, o músculo grande dorsal, é verdade, é o músculo grande dorsal, e o músculo oblíquo interno. E não é verdade. É o oblíquo externo, tá? Questãozinha pra gente decorar, pra gente ver próximo da prova e com isso fresco pra cabeça, porque pode acontecer, mas eu acho que ela é boa pra gente recobrar todas as hérnias e ter uma noção mais geral. Outra foco importante para a Santa Casa, que é a avaliação nutricional dos pacientes. Então, quando é que eu vou fazer o suporte nutricional? Na verdade, minha principal preocupação é: o paciente vai operar, será que eu vou ter problema, eu vou ter complicações porque esse paciente está desnutrido? Ou então, eu vou ter dificuldade depois da cirurgia para alimentar esse paciente? Então, quando lá que eu vou fazer suporte nutricional pré-operatório? Antes da cirurgia, falar: olha, o senhor está muito desnutrido, vamos melhorar isso e a gente opera na sequência, porque vai ser melhor para o senhor. Quando que eu vou precisar de fazer isso? Quando eu tenho lá as minhas indicações. Então, o paciente que perde de 10 a 15 quilos do peso, 15% do peso em 6 meses ou mais de 5% em um mês. O paciente tem história pregressa de desnutrição, de doença crônica. Paciente que tem albumina sérica menor do que 3 ou transferrina menor que 200, sem inflamação, sem disfunção hepática, sem disfunção renal. Paciente lá que tem IMC menor que 18,5. Ou então, paciente que tem dificuldade de suprir a necessidade calórica no pós-operatório. Eu sei que eu vou fazer uma cirurgia grande, uma cirurgia intestinal, que a minha ideia até é nutrir o paciente precocemente, mas eu sei que esse em especial vai ser difícil, eu vou ter complicações, eu vou ter uma dificuldade maior. Eu vou então, já pensando que eu vou ter dificuldade em alimentá-lo no peri-operatório, lá no pós-operatório, assim que eu termino a cirurgia, nos primeiros dias subsequentes, eu vou começar a fazer uma nutrição para ele antes. Paciente que tem perda sanguínea estimada maior do que 500 ml. Paciente com doença catabólica. O que é doença catabólica? Paciente grande queimado, paciente com pancreatite, que eu vou ter lá um consumo maior deste paciente. Como que eu vou fazer, né? Por onde eu vou fazer, então, essa dieta? Por qual via? Gente, a via melhor é a via fisiológica, é o paciente comer, tá? Então, comer é melhor do que interal, do que eu colocar uma sonda lá e fazer para o paciente. E fazer interal é melhor do que parenteral, que eu fazer por acesso, vou fazer venoso para este paciente. Tudo bem? Vamos lá falar sobre a via enteral. O que eu faço? Eu vou fazer uma dieta líquida através de sondas ou estoma. Então, eu passo lá a sonda, vou ficar muitos dias. Minha previsão ali é ficar muito tempo. Ou eu sei que esse paciente, eu estou fazendo uma cirurgia paliativa para ele, mas o paciente que tem já um diagnóstico, um prognóstico reservado, vai ficar muito tempo. Ele provavelmente vai ficar com essa alimentação enteral o resto da vida. Ele não está conseguindo alimentar, ele tem um tumor alto. Aí, mais de 4 semanas, eu vou programar o quê? Uma ostomia. Então, eu vou fazer uma ostomia para esse paciente, para que eu possa passar a sonda e alimentar esse paciente. Não vou deixar lá esse paciente 2 meses com uma sonda lá nasogástrica para poder alimentar, tá? O que é vantagem? Previne a atrofia do trato gastrointestinal, porque eu estou ali estimulando, eu evito mais a translocação bacteriana, eu tenho menor incidência de complicações, muito menor do que se eu vou fazer nutrição parenteral total e colocar um acesso venoso central nesse paciente. Isso vai ter muito mais chance de complicação. Então, eu prefiro fazer o quê? Enteral, que eu tenho lá menor incidência de complicações. E eu melhoro também resposta imune deste paciente. Deixei aqui uma figurinha só para mostrando que isso pode ser feito lá pelo catéter, pela sonda, pode ser feito também lá a ostomia para alimentar este paciente. Tudo isso é dieta, a via é enteral. Eu tenho lá conteúdo alimentar, eu estou colocando lá no trato gastrointestinal.
Contraindicações, quando eu não vou fazer isso. Paciente com vômitos, mas vômitos refratários, diarreia refratárias, tentei melhorar essa diarreia, não consegui. Um paciente com ilho paralítico, afinal de contas eu não estou tendo movimento peristáltico ali no ilho, eu vou depositar uma quantidade maior de alimento para esse paciente? Vou ser mais parcimonioso nestes casos. Quando eu tenho o quê? Uma obstrução ou uma isquemia intestinal. Tenho lá, vamos supor, uma isquemia intestinal aguda. Eu tenho uma oclusão da artéria mesentérica superior. Eu vou alimentar esse paciente? Eu sei que eu tenho sofrimento de alça. Então também não vou fazer dieta interal. Ou quando eu tenho síndrome de intestino curto, eu tenho lá menos de 100 centímetros de intestino delgado residual que sobraram. Tive ali alguma complicação, tive uma isquemia aguda, tive que fazer uma anastomose, sobrou 100 centímetros, uma quantidade muito pequena no intestino curto. Ou também, outra contraindicação, síndromes desabsortivas graves, a falência da terapia interal. Então, o paciente tem uma desabsorção tão grande, tem uma falência que não estou conseguindo fazer a terapia enteral para esse paciente. Ou está aqui com hemorragia digestiva grave, de grande volume, não é hora de fazer dieta enteral para esse paciente. Ou aquele doente grave, internado, com choque, que eu vou evitar inicialmente essa dieta até que eu tenha uma melhora desse paciente. E também não vou fazer para aquele paciente que chegou aqui com a peritonite difusa, provavelmente há alguma coisa nesse abdômen que eu estou deixando passar. Tá? Vamos lá falar sobre a via paraenteral. Então, eu posso fazer por acesso periférico, mas aí eu vou fazer o quê? Por um período de tempo curto, menos de 14 dias, a velocidade mais baixa, vou fazer uma baixa osmolaridade, ou eu posso fazer por acesso central. E aí, com todos os problemas que eu tenho associado a ter um paciente com acesso central fazendo dieta parenteral. Indicações. Quanto que eu vou fazer parenteral? Quando eu tenho contraindicação enteral. Não consigo fazer enteral porque eu tenho lá aquelas contraindicações que a gente acabou de falar da enteral. Tá? Quando é agora uma contraindicação da parenteral, quando eu não vou fazer dieta parenteral para esse paciente. Aqui também, quando eu tenho um paciente grave com instabilidade hemodinâmica. Tem mais coisa de suporte nutricional? Tem lá a tal da imunonutrição. O que é essa imunonutrição? Essa imunonutrição eu vou fazer 5 a 7 dias antes da cirurgia e vou fazer 7 dias após a cirurgia. Afinal, que imunonutrição, o que é isso? Né? Eu vou fazer para esse paciente arginina, eu vou fazer para esse paciente glutamina, vou fazer ômega 3, vou fazer ácidos graxos poliinsaturados, vou fazer nucleotídeos, vou fazer antioxidantes. E aí, para que eu vou fazer isso? Quando que eu vou fazer essa imunonutrição? Então, quem é o paciente que vai ter benefício de fazer essa imunonutrição? Deixei aqui marcado para a gente que, além daquela nutrição, eu quero fazer a imunonutrição para pacientes com doenças neurodegenerativas, pacientes aqui oncológicos. Olha aqui, mesmo que o paciente esteja sem desnutrição grave, tá? Paciente oncológico, indicação de imunonutrição. Albumina menor que 2,8 e cirurgias de grande porte do trato gastrointestinal ou cirurgias de grande porte da cabeça e pescoço. Gente, vamos falar sobre uma última coisa muito importante, que é esse projeto ERAS, projeto Acerto, que tem como objetivo o quê? Otimizar a dinâmica perioperatória do paciente e melhorar o prognóstico. O paciente se recuperar mais rápido e mais rápido embora para casa e voltar às suas atividades habitual, tá? Pontos principais aqui do projeto ERAS, do projeto Acerto, com relação à terapia nutricional. Eu vou avaliar a necessidade pré-operatória, pós-operatória desse paciente, mas o que eu quero fazer? Jejum pré-operatório reduzido. Eu não vou fazer lá igual a gente fazia antes, 8 horas para qualquer coisa, não. Eu vou o quê? Flexibilizar esse jejum. Vou deixar alimentos sólidos de 6 a 8 horas. Vou flexibilizar líquidos claros para esse paciente. Eu quero que ele chegue na cirurgia bem. Eu vou fazer o quê? Dar até 200 ml de uma bebida com carboidrato para ele 2 horas antes da cirurgia. Então, eu estou fazendo o quê? Estou flexibilizando esse jejum pré-operatório para que eu tenha uma recuperação melhor do paciente.
terminei minha cirurgia, vou realimentar esse paciente precoce. Nada daquilo, ó, fiz anastomose, só vai alimentar semana que vem. Nada disso. Mesmo com anastomose, eu quero alimentar esse paciente precocemente. Agora, claro que esse paciente não está grave, instável, terminou a cirurgia, está super estranho, teve febre. Não, mas o paciente que evolui bem, assim que é possível, quero realimentar esse paciente precoce. Outra coisa é preparo de cólon. Não vou fazer preparo de cólon para todo mundo. Então, quando eu for operar, eu vou ter cuidado para não contaminar ali a cavidade, mas eu não vou fazer preparo, não vou limpar o cólon de todo mundo antes da cirurgia, tá? Então, não vou realizar preparo de cólon de rotina. Outros principais pontos que é a redução de fluidos endovenosos, não vou fazer uma grande quantidade de fluido para esse paciente. Vou usar racionalmente a sonda nasogástrica e os drenos no perioperatório desse paciente. Muito importante, que deveria ser já a prática, mas muitas vezes negligenciado, é a analgesia adequada desse paciente. Então vou fazer lá analgesia preventiva desse paciente, analgésico simples, se preciso, fazer AINES para esse paciente. Inicialmente vou evitar de fazer opioides para esse paciente. E vou fazer prevenção de náusea, prevenção de vômitos para esse paciente. Vou fazer o quê? Prescrever procinéticos para ele. Eu quero que mobilize precoce. Dona Maria operou, não vai ficar lá deitada na cama o resto da semana, não. Vamos levantar, chama a fisioterapia, chama todo mundo para poder ajudar. Envolve o familiar, que eu quero mobilização com responsabilidade, mas mobilização precoce para estes pacientes. Vamos lá conversar sobre 2023, Santa Casa, Belo Horizonte. O que eu tenho? Uma questão aí do protocolo e que cai muito protocolo acerto. No protocolo multimodal, em cirurgia acerto, recomenda-se realimentação precoce após operações envolvendo ressecção intestinal e anastomose. É verdade! Mesmo depois que eu faço ressecção, mesmo depois que eu faço anastomose, eu quero o quê? Realimentação precoce desse paciente. Assim que possível, vou introduzir a alimentação desse paciente. Aí ele faz uma afirmativa, coloca aqui um conector, ele fala por quê? Por quê? Porque isso pode trazer potenciais benefícios aos pacientes. Que benefícios? Como alta mais precoce, menor incidência de complicações infecciosas e diminuição dos custos da internação. E isso tudo é verdade, gente. A afirmativa 1 é certa, a afirmativa 2 é certa e esse conector também é verdade. Eu faço tudo isso porque isso vai trazer benefícios ao paciente, ele vai embora mais cedo, ele também vai custar mais barato para a internação hospitalar. Então, eu vejo aqui grandes vantagens, tá? Claro que a internação, o custo da internação hospitalar isoladamente não pode ser uma coisa importante, tá? Mas associado, né, ao paciente ter alta mais precoce, diminuir complicação, diminuir infecção, junto com menor custo, é tudo que a gente quer. A Santa Casa vai pedir para a gente que, com relação às assertivas, assinale a alternativa correta. E aí a Santa Casa gosta de fazer isso, colocar duas alternativas e fala, uma justifica a outra, uma não justifica a outra, uma é verdadeira, uma é falsa. Nesse caso que nós temos duas alternativas que são verdadeiras e que uma justifica a outra. Nossa resposta é o quê? 1 e 2 são verdadeiras e a 2 justifica o motivo que a gente faz a primeira, que esse paciente vai ter benefícios, por isso vamos realimentá-los de forma precoce. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui, mostrando nossa atividade, mostrando nosso estudo direcionado, porque afinal de contas a gente tem que estudar porque aquela prova gosta de cobrar e Santa Casa adora esses temas aqui. Muito boa prova para vocês. Fiquem com Deus e estudem bastante e bora pra cima com a MED, porque aqui a gente tá junto até o final, até o último momento nós vamos ficar com vocês. Gente, obrigado, bora pra cima!